Olá, eu sou a Mafenutri e hoje nesse vídeo eu queria falar sobre um protocolo específico de tratamento intestinal que já está bem conhecido, mas para muitas pessoas ainda é uma super novidade, mas que tem trazido muita ajuda em pessoas que sofrem com vários sintomas digestivos e tem sido usado inclusive como uma estratégia periódica, porque não é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia de curto prazo, para melhorar as questões intestinais e até auxiliar no processo de emagrecimento. Então, quando eu falo que o seu intestino pode ser uma das causas do seu ganho de peso ou da sua dificuldade de emagrecimento, é porque, como vocês já sabem, porque eu falo em todos os meus vídeos praticamente, o intestino é a nossa base para tudo. Se o nosso intestino não tá bom, se ele tem alguma disfunção, se ele tá com muitos sinais e sintomas, se ele tá inflamado, se ele tá irritado, se ele tá com supercrescimento de bactéria, se ele tá com supercrescimento de fungo, se ele tá com desequilíbrio dessas bactérias que estão ali dentro do nosso intestino, nós vamos ter, no final das contas, uma resposta mais inflamatória no nosso corpo. A gente vai mudar muitas respostas em questão de expressão gênica. Então, quem modula a nossa resposta genética é muito o nosso intestino, e isso vai contribuir, vocês podem ter certeza, praticamente 100% para ganho de peso e também dificuldade de emagrecimento. Então, muitas vezes, as pessoas fazem várias estratégias para perda de peso, cortam alimento, fazem dietas muito restritivas, ou só tiram carboidrato, ou fazem dietas hipocalóricas, né? Elas fazem aí restrição de calorias durante um tempo, ou só aumentam muito a atividade física e cortam algumas coisas e nem sempre conseguem ver um resultado efetivo ali naquela estratégia, ou naquela conduta, ou naquele tratamento. Por quê? Porque muitas dessas pessoas têm problemas intestinais. E eu falo isso porque eu atendo há muitos anos, trabalho com esse público de emagrecimento há um tempão e tenho estudado cada dia mais as questões do sistema digestivo e intestino, porque a gente sabe que hoje o intestino ele conecta tudo. Então, se a gente quer que o nosso corpo tenha boa resposta metabólica, saúde da tireoide, mental, sono, disponibilizar gordura como fonte de energia, isso tudo vai vir de alguma resposta inicial, e essa resposta começa sempre, na maioria das vezes, claro, né, no nosso intestino. Então, primeira coisa que você vai pensar ali quando você está buscando o emagrecimento, quando você está ali naquele processo de emagrecimento, mas às vezes aquilo está muito difícil, ou você perdeu e ganhou de novo, ou não está conseguindo manter aquela perda, está sendo muito sacrificante, qualquer coisinha que você abre mão, você já ganha de novo. Pode ser que você não tenha controlado uma raiz ali do seu problema, que pode ser a sua saúde intestinal. Então, hoje em específico, eu quero falar sobre um protocolo de tratamento intestinal que é a dieta FODMAP, tá? Algumas pessoas chamam ela de Low FODMAP, porque a gente vai diminuir a quantidade dos FODMAPs. Eu vou falar o que são os FODMAPs. Eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre a dieta FODMAP, mas eu quero falar um pouquinho mais atualizado. Então, essa dieta, né, essa estratégia que a gente vai fazer de diminuir esses alimentos FODMAP, eles vão contribuir para várias situações de desequilíbrio e de problema ali intestinal que as pessoas têm tido ultimamente. Então, só para vocês entenderem, tá? Esse protocolo, né, esse tipo de dieta, FODMAP, foi desenvolvida pelos pesquisadores de uma universidade na Austrália que chama Monash. E esses pesquisadores, eles focaram ao longo, né, das pesquisas e do desenvolvimento desse protocolo em tratar pacientes com síndrome do intestino irritável. Então, os pacientes com síndrome do intestino irritável, eles sofrem muitos desconfortos intestinais. Alteração das fezes, diarreia ou intestino constipado, ou às vezes ele tem a síndrome do intestino irritável mais constipativa ou mais diarreica, existem casos diferentes. Eles vão ter muitas queixas de distensão abdominal, de dores abdominais, de excesso de gases com cheiros ruins. Às vezes isso também pode refletir em você ter muita eructação, que são os arrotos, ou ficar empazinado, ter a digestão muito lenta. Isso tudo é um processo ali digestivo prejudicado que pode te levar ali até a síndrome do intestino irritável, ou na verdade
muitas vezes se confunde se foi um processo digestivo ruim que você tem, que te levou à síndrome, ou se foi a síndrome que prejudicou seu intestino e sua digestão. Então, a gente não sabe muito bem quem vem primeiro, mas a gente sabe que esses sintomas, se você tem esses sintomas digestivos, de muitos gases, distensão, alternância na consistência das fezes, sensação de empachamento, gases mal cheirosos, muitos arrotos, eructações e sempre tá ali naquele constante desconforto intestinal. O ideal é, claro, sempre investigar qual é a causa disso, para você entender se realmente você tem ali uma síndrome do intestino irritável ou se você tem um supercrescimento de bactéria no intestino delgado, que é a SIBO. Então podem se confundir porque tem uns sintomas muito parecidos, né? Mas hoje a gente sabe que tem algumas coisas que diferem. Mas o ponto desse vídeo é que a dieta, né, o protocolo que a gente usa, FODMAP, que é diminuir durante um período de semanas os carboidratos com características fermentativas, tá? Então, essa sigla FODMAP é os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis fermentáveis, tá? Então, ela tá em inglês, a sigla, mas em português é assim que se traduz. E, na verdade, a gente tem esses carboidratos fermentativos em vários alimentos do nosso dia a dia. Então, eles desenvolveram esse protocolo, né, essa dieta, e essa dieta ela é feita durante um período. Então, não é uma dieta que a gente faz durante um longo período, como eu falei no início do vídeo. Normalmente se faz essa dieta de 2 a 8 semanas, aonde, na maioria das vezes, quando os sintomas estão muito fortes, a pessoa já não sabe mais o que causa gases nela, ou ela tá sempre com aquela sensação de digestão dificultada, muitos gases, muitos problemas digestivos, normalmente a gente faz o protocolo completo, que é a retirada de todos os alimentos durante de 2 a 8 semanas, então dependendo do caso, pode ser que aquela pessoa faça por 4 semanas, por 6 semanas, ou até fechar realmente essas 8 semanas, que seria um total aí de 2 meses, para diminuir essa população de bactérias. Normalmente, por que acontece isso? Do seu intestino estar fermentando tanto esses carboidratos, sendo que são carboidratos de alimentos super saudáveis, tá, gente? Significa que os FODMAPs são coisas ruins, não. Tem uma parte dos FODMAPs que são alimentos mais inflamatórios, são alimentos piores, mas muitos alimentos ricos em FODMAPs, eles são excelentes para a saúde. Só que depende da saúde de quem, intestino de quem, momento que aquela pessoa tá de saúde digestiva. Então, durante essas 8 semanas aí, você pode fazer a retirada desses alimentos, quando você realmente não sabe o que mais te causa desconforto. E esse protocolo, ele normalmente a gente divide em fases, tá? Então, a primeira fase do protocolo da dieta FODMAP, a gente retira os carboidratos fermentativos. Eles acontecem deles estarem fermentando, que era o que eu estava falando agora há pouco, é porque normalmente as pessoas têm um desequilíbrio de microbiota. O que é isso? As bactérias dentro do seu intestino que mais fermentam esses carboidratos, e normalmente a gente tem 2 grandes filos de bactérias dentro do nosso intestino, tá? Que são 2 grandes grupos principais. Então a gente tem os firmicutes e os bacteroidetes, e as pessoas estão tendo muita alteração entre esses 2 filos e estão tendo um número muito grande de bacteroidetes, que tem mais espécies fermentativas, então elas adoram fermentar esses carboidratos, e é por isso que essa pessoa vive em constante desconforto. Então o objetivo é a gente restabelecer o equilíbrio da microbiota quando a gente faz esse protocolo. Por que esse protocolo não pode ser feito durante muito... eu me senti muito melhor quando eu fiz. Minha vontade era de fazer pro resto da vida essa alimentação mais na pegada low FODMAP, ali FODMAP. Porque você vai deixar de comer várias fibras. Porque esses alimentos, eles são muito ricos em fibras. E essas fibras, elas são essenciais para a produção de substâncias no nosso, né, de substratos ali no nosso intestino, que são fundamentais para a nossa saúde. Nossa saúde mental, cardíaca, muscular, prevenção de doença, modulação genética, tá? Então, por isso que a gente não pode fazer durante muito tempo. Então, normalmente ela se divide em 2 fases. A primeira fase, onde a gente retira todos os grupos, né, dos alimentos ricos em FODMAP. Então, a pessoa vai fazer isso durante as 2 até 8 semanas, vai depender de cada caso. Com a melhora dos sintomas, que normalmente ela acontece ali entre 70, 75, 80, algumas pessoas melhoram muito os sintomas, chega a melhorar 100% dos sintomas, mas
não é o esperado melhorar 100% assim logo de cara. Pode ser que demore um tempo para você começar a perceber a melhora dos sinais e sintomas. Então pode ser que melhore um pouquinho alguma coisa, mas às vezes o intestino acaba prendendo um pouco, porque o protocolo Low FODMAP, né, FODMAP, como ele tira esses carboidratos fermentativos que são ricos em fibra, o intestino às vezes pode dar uma prendida, então a gente tem que usar estratégias aí durante esse período para melhorar a função intestinal. Então você retira durante essas 8 semanas e aí você vai observar o que você sentiu, qual foi a melhora, se realmente fez efeito para você, se realmente está melhorando ali o seu processo todo de fermentação, de distensão, de desconforto, de dores. E depois, na fase 2 dessa reintrodução desses alimentos, a gente reintroduz um alimento de cada vez. Então, quando a gente faz esse protocolo, normalmente vocês têm que pesquisar a tabela dos alimentos baixos em FODMAP. E os alimentos altos e os alimentos que são moderados. Por quê? Porque ao longo desse período, você não vai retirar tudo e ficar sem comer nada. Então, existem vários alimentos que são mais baixos em FODMAP, então eles vão ser permitidos. Aí vão ter alimentos, que são alimentos que você vai tomar cuidado com a quantidade. Pode ser que uma quantidade maior daquele alimento fermente mais, então você vai ter que observar, tá? E os que realmente fermentam muito. Então, para vocês terem uma ideia de exemplos, um conjunto ali de alimentos que fermentam muito e que a gente normalmente retira nessa etapa são a lactose, né? Então a lactose a gente vai tirar leite, iogurte com lactose, queijos que tem muita lactose, né? Qualquer preparação que vá leite, que tenha lactose, a gente retira o trigo, que ele vai fermentar, não é necessariamente o glúten, mas o trigo vai causar essa resposta mais fermentativa, então as farinhas que contém, né, a farinha de trigo ou alimentos que contêm farinha de trigo, a gente pede para evitar durante o protocolo, mas outros alimentos como alho, cebola, alho poró, brócolis, beterraba, milho, assim, várias coisas, alcachofra, aspargos, tudo isso tem uma característica muito fermentativa, e aí vocês verem que são alimentos normais, gente, são alimentos básicos, abacate, manga, maçã, olha o tanto de coisa que fermenta que é considerado super saudável, e é saudável mesmo. Mas dependendo do seu momento, você vai ter que dar uma retirada. Então, depois a gente volta um de cada vez. Então, nós vamos voltar com esses alimentos um de cada vez. E aí você vai aumentando gradativamente a quantidade durante um período de 3 dias. Então, se você resolveu voltar com feijão, por exemplo, que os grãos são mais fermentativos, né? Então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha. Embora a lentilha rosa seja uma ótima opção durante o protocolo, porque ela fermenta bem menos, tá? E os grãos também, quando eles vêm em forma de enlatado, eles normalmente fermentam menos. Então, é uma opção para quem fica sem ideia aí, principalmente os vegetarianos e veganos, que quando eles fazem esse protocolo, e normalmente eles têm muita alteração de microbiota, porque acaba que come muito alimento rico nesses carboidratos fermentativos, então eles têm muitas queixas de gás, de distensão, de desconforto. Então, quando a gente retira, meio que fica sem opção ali da proteína, porque eles não comem carne, né? As carnes não são fermentativas, então frango, peixe, carne de boi, isso tudo é normal, pode comer normal durante o protocolo, mas para quem é vegetariano e vegano, começa a ficar mais chata aí as opções. Então, os grãos mais enlatados, eles vão facilitar também esse processo aí de fermentação, eles vão ter menos, né, carboidratos fermentáveis, então é uma opção, mas os grãos, por exemplo, eles são ricos nisso. Então, se você volta a testar, então quero testar o feijão, amo feijão e tirei porque realmente estava me dando muitos gases. Você vai comer uma concha pequena, no outro dia você vai comer uma concha média, no outro dia uma concha grande, vai ver qual foi a sua resposta nesses 3 dias. Ficou tudo bem? Não me senti mal? Não tive desconforto? Esse alimento tá com ok. Mas pode ser que esse alimento ficou com ok na concha média, mas não deu tempo de chegar na concha grande. Na concha grande você já sentiu um desconforto. Então a gente tem que testar um de cada vez e aumentando aos pouquinhos a quantidade e observar. E uma dica que eu dou, gente, é fazer realmente uma anotação. Se você já tá com muitos sinais e sintomas, todo inflamado, com excesso de peso, sente que nada tá resolvendo suas coisas aí, seus objetivos, e aí vai fazer esse protocolo, quando for reintroduzir os alimentos de novo, anota, feijão deu certo, abacate eu não consegui, água de coco também não consegui, cebola e alho eu já consegui, ou cebola eu consegui e alho eu não consegui.
Então você tem que anotar, porque senão depois você fica perdido nisso, tá? Você não sabe mais o que você conseguiu, o que você não conseguiu. E lembra, não pode reintroduzir 2 alimentos de uma vez, porque se você reintroduz 2 alimentos de uma vez e você sente algum desconforto, você não vai saber qual foi. Então, um de cada vez, durante 3 dias, e vai aumentando um pouquinho. Existe essas listas dos alimentos baixos, né, a tabela dos food maps na internet, tem, né, na Monash mesmo, tem inclusive tem um aplicativo que acho que ele chama Food Map mesmo, foi desenvolvido por ela tá em inglês, mas é um dos melhores aplicativos, porque ele fala exatamente as quantidades em gramas, fala tudo. Tem um diário, tem receitas baixas em Food Map, então assim, ele é um aplicativo muito legal para quem vai fazer esse protocolo. Mas hoje existem, a gente tem e-book com isso, a gente compartilha, né, nas redes os alimentos, mas se você procurar as tabelas com alimentos baixos ou os alimentos com Food Map, vocês vão achar isso na internet, tá? Então não tem como eu falar aqui no vídeo todos os alimentos, porque vai ficar uma coisa muito extensa. Então, depois que você faz esse protocolo, depois tem uma outra fase, que é quando você junta uns 3 grupos de food map no mesmo prato. Então, por exemplo, um arroz feito com alho e cebola, um arrozinho, e ali uma salada e tal, e uma carne. Você vai sentir o que você teve de resposta com aquele feijão com alho e cebola, que são todos ali dos grupos do food map. E aí você vai observar como está sendo a sua resposta. Cada pessoa vai ter mais sensibilidade para um grupo ou outro. Então, o grupo ali do alho, da cebola é um grupo, o grupo da lactose é outro. Então, você vai ter que perceber, né, o que seu intestino tolera mais e o que você tolera menos e respeitar isso, porque senão você vai bagunçar de novo a sua microbiota se você voltar a comer tudo do jeito que você comia antes. A intenção é que isso module essas bactérias e você passe a tolerar os food maps sem problema, tá? Esse seria o mundo perfeito, mas muitas pessoas não chegam tanto nesse nível ainda. Durante o protocolo, existem outras estratégias que devem ser feitas. Gente, as minhas janelas, elas são assim, tá? Vocês desculpam. Existem outras estratégias que a gente deve fazer durante o protocolo, que é todo o cuidado digestivo. Então não adianta só retirar os alimentos. Eu já peguei vários pacientes que já tinham feito sem nenhum sucesso, porque tem que melhorar o processo digestivo, tem que contribuir de outra forma, não só retirando esses alimentos. Então os shots digestivos que eu sempre falo pra vocês, os shots com limão, com às vezes colocar um extrato, uma cúrcuma ralada, um gengibre ralado, uma tintura de alcaçuz, uma tintura de anis estrelado, ou fazer um chá do anis estrelado, um chá de gengibre. Tem que fazer um combo ali junto com, né, com essas 8 semanas ali de retirada dos alimentos. Então pode ser um shot digestivo com própolis, com tintura de alcaçuz, tintura de anis estrelado, pode ser com gengibre e cúrcuma em pó, pode ser o chá, né, o chá de espinheira santa, de melissa, de anis estrelado, de casca de cacau, de alcaçuz, de manjericão sagrado. Tudo isso vai ajudar no processo digestivo. De erva doce, de camomila. Camomila fermenta um pouco, algumas pessoas têm sensibilidade, mas em geral muitas pessoas aceitam bem durante o protocolo também. Então tem que estimular o processo digestivo. Algumas pessoas vão precisar usar enzimas digestivas. Então existe hoje no mercado produtos prontos de um combo de enzimas digestivas, principalmente as enzimas digestivas que são responsáveis por digestão dos carboidratos, tá? Então, existem enzimas que são específicas para isso, mas em algumas frutas a gente já consegue, né, um pouquinho, por exemplo, o mamão tem a papaina, que vai ajudar, o abacaxi tem a bromelina, que também vai ajudar. Então, às vezes, durante o protocolo, a gente pode comer um pouquinho dessas frutas para estimular o processo digestivo. A gente tem que cuidar muito da nossa barreira intestinal, porque quando a gente tem esse excesso de gases, esse excesso de fermentação, gente, anotem isso. Se você tem muito desconforto digestivo, você tem muita inflamação. Se você tem muita inflamação, você vai ganhar peso ou desenvolver algum tipo de problema de saúde. Ou vai desenvolver carência nutricional. Ou você ainda nem ganhou peso, mas está desenvolvendo carência nutricional, está com processo inflamatório e daqui a pouco você pode ganhar peso se for essa a sua tendência. Ou se não for sua tendência ganho de peso, você pode ter tendência de perder massa muscular. E ter uma dificuldade no processo de hipertrofia também. Então, não é só o fato de ter o desconforto digestivo. O problema é que esse tanto de sintoma vai causar um processo inflamatório. Então a gente tem que fazer estratégias durante o protocolo Food Map para controle da inflamação. Então tomar um ômega 3, usar o gengibre e a cúrcuma, usar a própolis que vai ajudar demais, fazer os chás anti-inflamatórios,
que vão ajudar também, porque senão a gente não consegue melhorar. Fazer a raspagem da língua, que tem vídeo ensinando aqui a fazer a limpeza da língua ao acordar, para remover aquelas toxinas de uma digestão prejudicada, principalmente quem sente gases no período noturno e acorda já com gases. Então isso tudo também vai fazer parte desse protocolo. Manejo das questões de ansiedade e estresse, porque quando o intestino ele tá fermentando, ele tá bagunçado, ele tá com desbiose, você vai ter uma alteração do eixo intestino-cérebro. Então pode ser que você tenha sentido mais ansiedade, mais falta de paciência, ou mais tristeza, ou mais dificuldade para dormir. Isso pode afetar muito essas questões também. Então, procurar melhorar isso, fazer chás mais relaxantes, melissa, mulungu, erva doce, meditar, fazer coisas mais relaxantes para também ajudar nesse processo. Eu já tive casos de pessoas que não conseguiram melhorar durante o protocolo porque estavam muito ansiosas, muito preocupadas, muito irritadas com tudo. Isso faz com que não tenha uma boa resposta a eixo intestino-cérebro. Então tudo que acontece na nossa cabeça vai ali para uma resposta no nosso intestino. Então isso pode prejudicar também o tratamento. Eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas vão só retirar os alimentos FODMAPs e não vão ver mudança nenhuma dos sinais e sintomas, porque tem que cuidar de toda essa parte digestiva, mental, hidratar bem e cuidar da barreira intestinal, que era o que eu estava dizendo, né? Então, cuidar da barreira intestinal com colágeno, com fibra. Durante o protocolo é essencial usar fibra, porque eu falei que pode ser que o intestino prenda. Então, biomassa de banana verde, goma cássia purificada, que é um produto acabado, pronto, que chama Fiber Gum, usar psyllium, usar farinha de semente de girassol, de abóbora, usar, claro, os legumes e as frutas que são permitidas durante o protocolo, que são várias também, gente. Parece que é uma dieta super restritiva, mas ela não é tão restritiva assim. Tem muito alimento que é permitido. Então, variar esses alimentos, não ficar na mesmice durante o protocolo. Então, às vezes, achou um café da manhã lá, sem FODMAP, fez esse café da manhã às 8 semanas. Tenta mudar isso um pouquinho. Pega pelo menos 2 opções ali de café da manhã e vai fazendo um rodízio entre elas, tá? Por quê? Porque você tem que cuidar de todo o corpo quando tá fazendo o protocolo, não somente retirar os alimentos, tá? Então vale a pena investigar mais a fundo sobre a dieta FODMAP, o que ela pode te trazer de benefício, se você sente essas queixas nutricionais, se você quer emagrecer, tá buscando isso, mas o seu intestino é uma coisa que te dá muita alerta. Comece por aí, porque você pode ter certeza que o intestino vai te levar ali também ao processo de emagrecimento, tá? Não é só exercício e dieta low carb e restrição calórica, beleza? Então olha só, se vocês quiserem pesquisar mais, procurem Monash University, que é a universidade que desenvolveu, os pesquisadores que desenvolveram, mas hoje tem vários profissionais da saúde que trazem cursos, que trazem e-books, que trazem informações sobre isso, tá? Eu mesma tenho um e-book feito da dieta Low FODMAP, acho que o link tá no meu site ou tá no meu Instagram, então lá explica mais, dá receitas para ajudar, existem receitas também na internet que vocês podem fazer. E isso vai resolver muito essa questão aí de desbiose, tá? Para quem faz o protocolo Low FODMAP ou o protocolo FODMAP e não sente a menor melhora, pode investigar um pouco a sua questão aí do processo digestivo ali que envolve vesícula, fígado e os ácidos e os sais biliares, que a alteração pode estar ali. Normalmente esses pacientes não têm muita resposta com o protocolo FODMAP, tá? Então só para deixar uma ressalva aí, para essas situações específicas, eu até fiz um vídeo sobre quem retira a vesícula. Então, às vezes, esses pacientes vão ter muitos sinais e sintomas parecidos, mas não necessariamente eles conseguem ter essa melhora com o protocolo, tá? Bom, então olha só, gente, muito obrigada por assistir os meus vídeos, ficar até o final. Eu sei que os meus vídeos são longos, mas é porque são assuntos, e olha que eu tento resumir o máximo, tá? Porque esses assuntos, se deixar, a gente fica horas e horas falando sobre intestino, sobre dieta, sobre emagrecimento, é muita coisa mesmo, é muita informação para vocês. Mas muito obrigada por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E sempre eu peço para que se conheçam alguém que precisa dessa informação, que tem alguma questão digestiva, compartilhe com essa pessoa, porque você pode estar super ajudando ela a resolver um grande problema, tá? E lembre-se que, cuidando do seu intestino, você também vai estar fazendo uma estratégia para emagrecimento, tá? Bom, então é isso e nos vemos no próximo vídeo. If you